Olá, pessoal. Bom dia para você, boa tarde para mim. Ou, de repente, boa tarde para você, boa noite para mim, sempre aí, dependendo da hora em que você está assistindo a esta aula. Pessoal, vamos lá então dar continuidade ao nosso mini curso sobre o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados da Europa, o RGPD. Essa é a aula 17 desse nosso mini curso. E hoje a gente vai falar sobre outra base legal do RGPD, que é a base legal interesse vital do titular de dados. Pessoal, essa base legal aqui, super simples de compreender, o próprio nome já diz, né? Ela está presente lá no artigo 6º, número 1, a linha D, do Regulamento Geral, do RGPD, né? Portanto, é uma das situações que garante a licitude do tratamento de dados pessoais. E por que eu digo que é super simples? Pessoal, o próprio nome da base legal já explica. Interesse vital. Portanto, quando estivermos em situações de vida ou morte, aí essa base legal pode ser utilizada. Então, por isso que eu digo que é simples, porque essa base legal só é utilizada nestes casos, só é utilizada nesta situação, tá? Situação de vida ou morte. Situação em que o titular não pode, de alguma forma, participar, né, da tomada de decisão, diria eu, no seguinte sentido, né, diferente do consentimento. Consentimento, o titular tem de se manifestar. Contrato, o titular tem de se manifestar. Interesse legítimo, o titular não se manifesta. A gente viu isso na aula anterior, né? É tudo na mão do controlador, mas o titular tem o direito de se opor, tem o direito de oposição, tá? Então, o titular, de alguma forma, está ali, envolvido. Aqui, não. Interesse vital é aquela situação, repito, e eu estou falando de maneira literal, situação de vida ou morte, tá? Em que o titular é incapaz de dizer o que ele quer. Então, quando que se usa essa base legal? Se usa essa base legal, por exemplo, quando tem um acidente de carro. Teve acidente de carro. Bombeiro vai lá, chegou, quer saber quem é a pessoa. Bombeiro vai mexer na carteira da pessoa. Naquele momento, ele está utilizando a base legal, defesa dos interesses vitais do titular. Tá? Então, ela não está diretamente relacionada, por exemplo, a tratamentos de dados de saúde. Que muita gente pode falar, pô, mas a saúde é o interesse vital do titular. Certíssimo, tá? Só que não é o caso. Se o titular tiver condições de, por exemplo, exprimir a sua vontade, ele vai fazer isso por meio do consentimento. Tanto que a gente vai ver em aulas um pouquinho mais para frente, ali a questão do tratamento de dados sensíveis. Nós teremos uma aula sobre esse tema, tá? Então, teremos isso, né? Falaremos sobre isso um pouquinho mais para frente, mas voltando aqui, então, para a base legal do interesse vital do titular, defesa do interesse vital, essa é a situação, tá? E essa situação, pessoal, ela está explícita lá no considerando 46 do RGPD, tá? Então, ali eu até coloquei, né, aqui, que o considerando 46 do RGPD explica como se dá a proteção do interesse vital do titular. E aí esse texto diz o seguinte, que o tratamento de dados pessoais também deverá ser considerado lícito quando for necessário a proteção de um interesse essencial à vida do titular dos dados ou, obviamente, de qualquer outra pessoa singular. E continuando, considerando 46, coloca assim: o tratamento de dados pessoais com base no interesse vital de outra pessoa singular só pode ter lugar quando o tratamento não se puder basear manifestamente em outro fundamento jurídico. Então percebam isso, tá? Que o interesse vital, por isso que eu falei, a base legal interesse vital é exceção, ela é utilizada em situações de vida ou morte, e ela é utilizada apenas quando outra base legal não puder ser utilizada. Que foi o que eu falei, tratamento de dados de saúde é o consentimento. Aí, diferentemente do acidente é uma situação, não é uma situação de saúde, de uma gripe, claro, né? É uma situação de vida ou morte. Aí você não vai falar, né? O cara tá lá acidentado, você me dá o consentimento para eu tratar seus dados de saúde? Claro que não. Tá? Claro que não. Então, isso aqui
aqui é a exceção, né? Por isso que eu falei no início, tá? Além disso, né, continuando ali, considerando 46, alguns tipos de tratamento podem servir tanto importantes interesses públicos como interesses vitais do titular. Por exemplo, se o tratamento for necessário para fins humanitários. Claro, né? Aqui você tem uma situação de emergência, tem um terremoto, por exemplo, tem um maremoto, tem, sei lá, claro, uma inundação, enchente. Tá? Claro que aí você vai tratar com base no interesse vital. Ah, mas aí, Matheus, o titular pode dar o seu consentimento, se fosse o caso. Pode, só que aqui você está numa situação específica, numa situação emergencial. E aí você pode utilizar essa base legal. Tanto que o próprio artigo 46, ou considerando 46 do RGPD, continua e coloca o tratamento for necessário para fins humanitários, inclusive a monitorização de epidemias e sua propagação, ou em situações de emergência humanitária, em especial em situações de catástrofes naturais e de origem, ou catástrofes de origem humana. Tá? Então, percebam, nós temos aqui todos esses exemplos, pessoal, acho que está claro para todos, são situações excepcionais, são exceções, são raridades. Tanto que o próprio Considerando 46 diz, este fundamento, essa base legal, só pode ser utilizada quando o tratamento não puder se basear manifestamente em outra base legal. Tá? Então, defesa dos interesses vitais do titular. Uma base legal presente no regulamento europeu, que é utilizada em situações excepcionais. Só quando outra base legal não puder ser utilizada. Tá? Pessoal, é isso. Né? Essa base legal, como eu falei, ela é bem simples, ela é pouquíssimo utilizada, tá? Não tem muito mistério, mas em todo caso, né, como sempre, se você tiver aí alguma dúvida, por favor, deixe aí no nosso fórum aqui na plataforma DataUX a sua questão, né, a sua dúvida, que com certeza irei responder para você. Um abraço, pessoal, e até a próxima aula. Valeu, tchau, tchau.